Você quer ser delegado de polícia, quer fazer parte das carreiras policiais, né? Então, olha só, não pode perder essa Semana do Consumidor aqui no Dedicação Delta. Todas as nossas preparações estão com 20% de desconto com o cupom Consumidor20 só até 23 de março. É por prazo limitado essa Semana do Consumidor. Não perde essa chance, tem todas as preparações disponíveis para você. O acesso total, delegado de polícia, tem curso de pré-editais, retas finais, extensivo, curso para as carreiras policiais. Tudo do Dedicação Delta com 20% de desconto só até 23 de março. Na descrição desse vídeo você vai achar o link para você não perder essa oferta especial da Semana do Consumidor aqui no DD. Então, agora, boa aula para você. Tamo junto, a gente tá esperando na área do aluno. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à parte 8 do nosso curso de Medicina Legal, onde iremos estudar o tema Tanatologia Forense, que é o ramo da Medicina Legal que estuda a morte em todos os seus aspectos. Iremos dividir esse tema em 4 partes: classificação das mortes, ou seja, as espécies de mortes que podemos encontrar. 2. Tanatognose, que é o estudo dos fenômenos cadavéricos que aparecem após o óbito, os quais podem ser abióticos ou transformativos. Nós iremos também, na parte 3, estudar a cronotanatognose, que nada mais é do que a cronologia da morte. O tempo estimado em que a morte aconteceu e o tempo, é uma perspectiva de tempo em que se encontra o cadáver naquele momento de análise. A cronotanatognose é baseada, além de outros fatores, na tanatognose, que são os fenômenos cadavéricos que eu acabei de falar para vocês. E o 4º ponto é outros temas relacionados à morte, como moriência, pré-moriência, lesões ocorridas durante a vida ou lesões ocorridas após a morte. Nesta primeira aula, iremos analisar exatamente a classificação das mortes. Eu já adianto para vocês que eu subdividi esse tema de forma bastante didática e diferente em relação a os materiais que vocês costumam estudar, talvez aulas que vocês costumam visualizar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos várias classificações de morte. Morte súbita, morte natural, morte e tal. Eu trouxe a classificação prévia de cada uma dessas modalidades. Por exemplo, a classificação legal. O que é morte para a legislação vigente no Brasil? Isso. Classificação dada por Delton Croce, que é um doutrinador bastante utilizado na tanatologia forense, já caiu em prova, mas não é tão recorrente. Classificação jurídica, que não se confunde com a legal. Quando eu falo em classificação jurídica, é juridicamente como é que a medicina legal irá classificar as mortes. Já chegamos até a estudar com vocês lá em declaração de óbito, tema da 3ª parte do nosso curso, documentos médico-legais, morte natural, morte suspeita e morte violenta. A gente vai perceber que dentro da morte suspeita decorrem outras modalidades classificatórias de morte, que não são tidas como jurídica. Por isso que eu fiz essa didática com vocês, de colocar e explicar de maneira minuciosa para que vocês compreendam, porque já caiu em prova. A morte súbita pode ser classificada como a morte suspeita. O aluno fez, claro que não, é uma classificação autônoma, mas dentro da perspectiva classificação jurídica das mortes, a morte súbita ela é enquadrada, encaixada em um tipo de morte suspeita. Veja a diferença didática que eu trago aqui para vocês. Beleza? Vamos começar agora a analisar o conceito de tanatologia forense e seguir para as classificações das mortes. Ramo da medicina legal que estuda a morte e suas consequências jurídicas, além de outros aspectos relacionados aos fenômenos cadavéricos, leia-se tanatognose, e ao momento estimado em que ocorreu o óbito. Isso aqui é a cronotanatognose. O conceito já traz exatamente 3 perspectivas. A morte e suas consequências jurídicas, eu preciso classificar que tipo de morte é, os fenômenos cadavéricos, tanatognose, e o momento estimado em que ocorreu o óbito. Então, temos 3 partes na tanatologia forense. Professor, mas você acabou de falar que dividiu em 4 partes, porque a 4ª parte são temas
diversos relacionados ao aspecto da morte. A quarta parte se relaciona a tá morto, não tá, se relaciona a esses três pilares da tanatologia forense. Agora sim, classificação das mortes, da morte. Primeiro eu trago para vocês a classificação legal. Morte encefálica. 9434/97, lei 9434/97, ok? Então, o que vem a ser a morte cefálica? Atinge, além do cérebro, o tronco encefálico. O tronco encefálico que é composto por mesencéfalo, bulbo e ponte, beleza? 3 componentes, produzindo a parada total e irreversível das funções encefálicas, diagnosticada pelos seguintes parâmetros clínicos. Então perceba bem, apesar de diversas discussões médico-legal, morte histológica, morte anatômica, morte tal, não sei o que, a legislação brasileira ela é bem clara. Morte encefálica. A morte encefálica é quando resta configurada a morte para fins legais. Grava bem isso aí, artigo 3º da lei 9434/97. E cuidado, em pegadinhas de prova, dizer morte cerebral, tá falso. O encéfalo é um todo, no qual o cérebro é um dos componentes do encéfalo, que é composto, além do cérebro, ponte, bulbo, mesencéfalo, o cerebelo, tranquilo? Então é encefálica, cessação da atividade encefálica e não cerebral, porque além do cérebro atinge o tronco encefálico, ponte, bulbo e mesencéfalo, tranquilo? E quais são os parâmetros clínicos para detectar que houve morte encefálica? Veja aqui comigo, a ausência de coma, ou seja, coma aperceptivo. A pessoa não está em coma, mas está completamente inconsciente. A ausência de reflexos do tronco encefálico, que são aqueles 3 componentes que eu falei para vocês. Apneia, que é a incapacidade de respirar espontaneamente. Esses 3 parâmetros clínicos atestam houve sim morte encefálica. Seguindo, agora, classificação de Dalton Croce. Como é que Dalton Croce classifica as mortes? Primeiro, ele traz a morte anatômica. Cessação total e permanente de todas as grandes funções do organismo entre si e com o meio ambiente. Já adianto para vocês que essa classificação de Dalton Croce ela não é tão recorrente em provas de concurso público, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porém, já caiu para delegado de polícia. De acordo com Dalton Croce e tal, então é bom vocês memorizarem esse doutrinador da literatura médico-legal. Nós vamos trazer algumas classificações dele, mas a mais importante é exatamente a 3ª classificação que vamos expor para vocês, que é a classificação jurídica das mortes. Aí nós temos a morte histológica, que é o processo decorrente da morte anatômica, em que os tecidos e as células dos órgãos e sistemas morrem paulatinamente, ou seja, com a parada cardiocirculatória, nós temos o quê? Que as células passam a não trocar mais nutrientes e elas paulatinamente vão se desintegrando, vão morrendo. Claro, não vai morrer todas as células ao mesmo tempo. Após a cessação da atividade cardiocirculatória, várias células morrem e vão morrendo aos poucos, até acontecer a falência múltipla aí do sistema. Nós temos a morte aparente, né? O indivíduo assemelha-se a um morto, mas encontra-se vivo por persistência da circulação. Então é detectado que o indivíduo não está fazendo movimento torácico, o pulso não está sendo detectado, mas ainda há um batimento leve ali. Cuidado em relação a uma doença chamada de catalepsia patológica, que são pessoas que se assemelham ao morto, mas na realidade não estão mortas. Por isso que o artigo 162 do Código de Processo Penal, no que se refere à necropsia, traz que ela deve ser realizada pelo menos 6 horas após o óbito, porque nós vamos ver fenômenos cadavéricos, dentre eles os imediatos, que não atestam certeza do óbito, mas eu tenho parada
aparente de circulação, parada aparente de respiração e parada aparente da atividade encefálica. Mas isso não significa que eu posso atestar está morto, porque pode existir a catalepsia patológica. A morte aparente é essa. Se assemelha ao morto, mas na realidade a vítima ainda não morreu. Progredindo, aí nós temos aqui, para Delton Croce, a morte relativa, mas antes disso, uma atenção, a morte aparente é caracterizada pela tríade de Tonyot. Cuidado nessa nomenclatura. O que é a tríade de Tonyot? A imobilidade, a ausência aparente de respiração e da circulação. Perceba bem que eu trago aqui, ausência aparente. Morte relativa, agora sim, ocorre parada cardíaca diagnosticada pela ausência de pulso em artéria calibrosa, por exemplo, femoral, artéria carótida que leva sangue para o cérebro, associada à perda de consciência, cianose e palidez marmórea. Lembrando que cianose é os aspectos arroxeados, azulados nos lábios. Lembram máscara equimótica de Morestin, que é uma cianose na face? Mesma coisa. Veja que todos os assuntos têm correlação. Então, muitas coisas que a gente vai falar agora já estudamos nas partes anteriores do nosso curso. E agora sim, a morte real. Lembrando que nesta modalidade de morte relativa é possível existir vida através de quê? Massagem cardíaca. Morte real decorre da cessação da personalidade humana. Veja que conceito meio que rebuscado, prolixo, né? Cessação da personalidade humana por inibição da força de coesão intermolecular e o de formar-se paulatinamente a decomposição do cadáver. Quando eu falo em decomposição do cadáver, eu remeto para a nossa próxima aula, que é fenômenos cadavéricos, notadamente os transformativos destrutivos, que decompõem o cadáver paulatinamente através de fenômenos, manifestações que passam a ocorrer de maneira sucessiva após o óbito. Agora, classificação jurídica. Na classificação jurídica eu posso encontrar morte violenta. Decorre de uma ação externa produzida por agente vulnerante. Pode ser homicídio, suicídio ou acidente. Já visualizamos isso lá na nossa aula de declaração de óbito. Há uma relação de causa e efeito entre agressão e morte, ou seja, toda e qualquer causa externa produzida por agente vulnerante. O engasgo é morte violenta? É, mas professor, foi um acidente. Está classificada como morte violenta. Uma queda que eu levo, eu escorrego em casa, bato a cabeça e venho a óbito. É morte violenta? É. Qualquer morte por causas externas. Nesse caso, a gente já estudou com vocês que o corpo deve ser encaminhado obrigatoriamente ao IML para ser necropsiado. E este encaminhamento é mediante o que, pessoal? Requisição do delegado de polícia. Morte natural decorre de um estado mórbido adquirido por uma perturbação congênita ou por envelhecimento. O envelhecimento, em regra, é falência múltipla dos órgãos. Morte por antecedentes patológicos ou por envelhecimento, ou seja, doença ou envelhecimento. Na morte por envelhecimento, você vai perceber que tudo começa a funcionar de maneira mais precária. Batimento cardíaco muito lento, vai piorando, aí a oxigenação do corpo fica prejudicada, cerebral, vai dando Alzheimer e tal, e vai definhando até ter a falência múltipla dos órgãos, sem qualquer doença aparente, ou, em virtude dessa fragilização, pega qualquer doençazinha, uma gripe, e vem a óbito por questões mesmo do próprio organismo. Como é que se dá os protocolos relacionados à morte natural? Os protocolos jurídicos já analisamos e vamos aprofundar aqui com vocês. Nesse caso, podem ocorrer os seguintes procedimentos. O primeiro procedimento que vocês visualizam aí é o médico que assistiu ou acompanhou o paciente declara o óbito. No 2, se não houver suporte médico, ou seja, assistência ou acompanhamento, o que é que acontece? O corpo deve ser encaminhado ao SVO
para ser declarado óbito, mas eu não tenho SVO naquela localidade. Na ausência de SVO, a declaração de óbito deve ser fornecida pelo médico do serviço público de saúde mais próximo. E, por fim, morte suspeita. Que tipo de morte é essa, pessoal? Não resta constatado qualquer sinal de violência, porém a morte ocorreu em ocasiões desconhecidas, eu chamo estranhas. Ou seja, a morte suspeita, ela vai seguir dois caminhos. Ou foi violenta, melhor três, vamos colocar três. Ou ela foi violenta, ou ela foi natural, ou não conseguiu detectar a causa do óbito, que é classificada como morte desconhecida ou também indeterminada. Causa desconhecida ou morte indeterminada, perfeito? Mas a regra é que a morte natural, e aí, foi violenta? Desculpe, a morte suspeita foi violenta ou foi natural? Encaminha-se para o IML para detectar se ela foi natural ou se ela foi violenta, para classificar juridicamente. Então perceba que a morte suspeita ela é uma classificação prévia, que juridicamente será enquadrada em natural ou violenta, ou em situações bastante remotas, causa indeterminada. Então o protocolo igual à morte violenta nesse caso, o corpo deve ser encaminhado obrigatoriamente ao IML para ser necropsiado. Por meio de quê? Requisição do delegado de polícia. Hipótese de configuração da morte suspeita. Então, veja, pessoal, aqui eu vou trazer diversas outras modalidades de morte classificadas diversamente por diversos doutrinadores, por vários doutrinadores. Mas aqui eu condensei, porque se cai na tua prova que a morte súbita é uma espécie, pode ser considerada uma espécie de morte suspeita, a resposta é verdadeira, beleza? Apesar de ser uma classificação autônoma. Então podem grifar aqui como sendo, dentre as classificações de morte, o ponto mais importante aqui é a morte suspeita e as hipóteses de morte suspeita. Primeiro, morte súbita ocorre de forma inesperada e brusca, sem causas manifestas, acometendo geralmente pessoa de aparência saudável. Ou seja, a pessoa era atleta, tudo certinho, uma pessoa jovem, e apareceu morta. O perito criminal vai ao local e diz: tem nenhum sinal, tem nada, mas está estranho, está suspeito. Geralmente a morte súbita ela se dá por cardiopatias congênitas não descobertas, síndrome de Ebster, dentre outras, que você tá ali, tem um colapso cardíaco, morreu. Pô, como é que o cara morreu, velho? Não estava doente, não tem nada, tá estranho. Será que deram veneno a ele, alguma coisa? Morte suspeita, considerada lá na frente, foi morte súbita. Né? Foi uma morte natural. Morte súbita é morte natural, pessoal. Veja que essas classificações, natural, violenta, natural e violenta, ela vai abarcar praticamente todas as espécies de morte. Foi natural porque foi por doença ou envelhecimento. Foi violenta porque foi por causas externas. Tem esse raciocínio lógico dessa parte da tanatologia forense, certo? Morte por violência oculta, sem lesões externas, mas existe a possibilidade de haver lesões internas, ou seja, ocultas. Exemplo, o envenenamento. Morte por violência indefinida. Existem indícios de violência, mas o mero exame externo não é suficiente para definir a causa da morte. Né? Não é indefinido. Tem um sinal de violência, mas eu não consigo definir. Classifica como morte suspeita. Morte por infortúnio do trabalho. Decorre de doença e ou acidentes de trabalho. É necessário necropsia? Porque ela é classificada aí como uma modalidade de morte suspeita. A tanatognose, tema desta aula agora, é uma divisão da tanatologia. A tanatognose analisa, estuda os fenômenos cadavéricos, que são classificados, divididos em dois grandes grupos. Os abióticos, avitais ou vitais negativos, que por sua vez se desdobram em outros, e os transformativos ou transformadores, que também subdividem-se em outras duas modalidades.
Sem delongas, vamos analisar agora a temática tanatognose, trazendo inicialmente o seu conceito. Divisão da tanatologia forense, que analisa a realidade da morte, preste bem atenção nessa nomenclatura, por meio dos fenômenos cadavéricos, os quais aparecem após o óbito em momentos estimados, ou seja, não são momentos precisos. Então a tanatognose analisa a realidade da morte. O que vem a ser a realidade da morte? Está morto ou não está? Em que fase se encontra este cadáver? Já numa fase de putrefação, numa fase de fenômenos abióticos consecutivos, em que fase esse cadáver se encontra? Esta análise é feita através desses fenômenos cadavéricos que aparecem em momentos estimados, não precisos, varia de acordo com diversos aspectos, aspecto do tempo, da condição do óbito, aspectos individuais da própria vítima, é obesa, não é, criança, é velho, a gente vai analisar tudo isso. Mas eu quero que vocês entendam que realidade da morte é detectar se a morte aconteceu ou não. Questão de prova. Quanto mais distante da morte, mais fácil é o diagnóstico de sua realidade. Sabe qual é a tendência dos alunos? Dizer, não, professor, isso eu aprendi que quanto mais próximo acontece a morte, mais elementos eu tenho, mais indícios eu tenho. Se eu for analisar daqui a um mês, tudo aquilo já terminou, não tenho elementos orgânicos para detectar quem foi o autor, tal. Cuidado, pessoal. Cuidado para não confundir realidade da morte com diagnóstico da causa da morte e investigação da morte. Para diagnosticar a causa do óbito e a investigação andar de maneira mais adequada, quanto mais próximo aconteceu, melhor. Mas antes de eu diagnosticar a causa do óbito e investigar todo o contexto que rodeia aquela morte, é necessário que eu diga, está morto. Dizer está morto é a realidade da morte. Então, quanto mais distante a morte aconteceu, mais fácil é o seu diagnóstico da realidade da morte. Já caiu em prova mais de uma vez e muito aluno erra. Professor, ainda não entendi. Vê só, eu estou aqui dando aula, por exemplo, aí uma pessoa que está aqui na minha frente, ela caiu, rapaz, parou a respiração, tá estranho, tá lá, imóvel, tal. Eu tenho certeza que ela morreu. Não, vou pedir socorro, tal. Mas ela está morta. Mas eu não tenho certeza. Eu encontro um esqueleto. Essa morte aconteceu há anos, talvez. Eu tenho certeza que ali é um esqueleto de pessoa morta? Claro que eu tenho. Isso é a realidade da morte. É detectar se houve ou não. Então, quanto mais distante, mais fácil é o diagnóstico da realidade. Quanto mais próximo, mais difícil. Porque são os fenômenos cadavéricos imediatos, que não trazem certeza do óbito. Beleza? Agora sim, vamos analisar os fenômenos cadavéricos abióticos, que são subdivididos em duas modalidades: os imediatos e os consecutivos. Primeiramente, os imediatos, que vocês visualizam aí, ó, sinais de incerteza, probabilidade, ou seja, não traz diagnóstico da realidade da morte. São manifestações que possuem valor relativo, sugerindo que houve o falecimento da vítima através de alguns sinais que aparecem imediatamente após a morte. Então, se liga que os fenômenos cadavéricos imediatos, eles não atestam certeza de óbito, possuem valor relativo, trazem sugestões, sugere-se que houve a morte. Nós temos aqui uma observação importante, a gente vai ver quais são esses fenômenos. Chama-se de período de incerteza de Tordes, um intervalo correspondente entre a aparência de morte e o momento em que o sinal da parada cardiorrespiratória se torna irreversível. Esses fenômenos, essas manifestações são
ausência de função cardiocirculatória, manifestada por meio da ausência de batimentos cardíacos, pulsação e de pressão arterial, ou seja, eu não percebo função circulatória, cardiocirculatória. Não há pressão do pulso, não há a detecção de coração batendo, dentre outros aspectos. Veja, boa parte da doutrina traz como fenômenos abióticos imediatos uma sequência sem dividi-los em 3 grupos. Como assim, professor? Vai dizer, são fenômenos imediatos. Ausência de pulso, ausência de movimento torácico, imobilidade, insensibilidade, uma sequência. Aqui eu dividi em 3 grupos. Por quê? Porque se a banca cobrar essa divisão em 3 grupos, você não erra. Então, são 3 fatores que atestam a sugestão de morte, que atestam elementos que podem ser de óbito. Cessação da atividade circulatória, ela é manifestada por esses sintomas que eu acabei de falar para vocês. 3. A ausência de função respiratória, manifestada por meio da ausência de movimentos respiratórios no tórax e abdômen. E a segunda modalidade é a ausência de função encefálica. Então perceba, diferentemente de eu listar, são fenômenos imediatos, eu estou dividido em 3 grupos que produzem estas manifestações. Quando eu não tenho atividade cardiocirculatória, eu não tenho pulso, eu não tenho pressão arterial. Quando eu não tenho atividade respiratória, eu não tenho movimento torácico. Quando eu não tenho atividade encefálica, eu tenho diversos fenômenos que aparecem. Quais são esses? Manifestada pelos seguintes sinais. Inconsciência, que é a perda da atividade mental consciente. Então eu não tenho responsividade em relação à minha consciência. Insensibilidade, essa insensibilidade é tátil, térmica e dolorosa. Então eu não sinto, eu não percebo calor nem frio e eu sou estimulado dolorosamente, um beliscão, e eu também não respondo. Imobilidade, a pessoa está completamente imóvel. Abolição do tônus muscular, chamado atonia, produz a abertura da mandíbula. Relaxamento dos esfíncteres, que são músculos anais, permitindo, sobretudo, a eliminação de fezes, pessoal, e de urina, sobretudo. Face hipocrática, chamada aqui de máscara da morte. Isso aqui atenua as rugas, os olhos ficam fundos e a pele pálida. E eu tenho aqui a midríase, que é a dilatação das pupilas. Cuidado para não confundir midríase, que é a mera dilatação pupilar, do sinal chamado de Sommelacher, que é a mancha negra na esclerótica. O que é isso? Fenômeno cadavérico abiótico consecutivo, modificação do globo ocular, que não se confunde com dilatação da pupila. Então a banca pode jogar midríase, Sommelacher, e você... Midríase, dilatação de pupila, é o fenômeno imediato, não atesta certeza do óbito. É exatamente isso aqui que vocês visualizam, o olho da vítima. Agora, fenômenos consecutivos. Aqui eu tenho, são manifestações físicas e químicas, pode ser as duas, perceptíveis e indicativas da morte de valor absoluto. Aqui eu tenho sinais de certeza do óbito, as quais decorrem da parada das atividades vitais, ou seja, respiração, circulação e consequente metabolismo, que é feito a nível intracelular. Então perceba que o artigo 162, sobretudo que eu citei na aula anterior, do Código de Processo Penal, determina que a necropsia seja realizada após 6 horas do óbito. Para quê? Para garantir que a pessoa esteja morta, exceto em situações que dá para perceber claramente que houve o óbito, né? Está lá no próprio artigo 162. Os fenômenos cadavéricos imediatos, eles não atestam certeza do óbito. Por isso, o Código de Processo Penal traz, pelo menos 6 horas. Isso não significa que os fenômenos cadavéricos abióticos consecutivos,
eles não surgem antes. A gente vai ver que existem fenômenos cadavéricos consecutivos que surgem após 2 horas. Mas por que o código determina 6 horas? Para que haja uma série de fenômenos cadavéricos consecutivos acumulados ali e porque existem variações. Vai que o primeiro fenômeno só surgiu a partir de 6 horas. Então, vamos pecar sempre pelo excesso. Não vamos necropsar uma pessoa que pode estar viva. Pode ter catalepsia patológica. Beleza? Quais são esses fenômenos cadavéricos abióticos consecutivos, também chamados de imediatos? Primeiro, a desidratação cadavérica, também chamada de evaporação tegumentar. Olha só. Consiste na perda progressiva de água do corpo, em que em vida era compensada pela sua ingestão. A desidratação é manifestada pelos seguintes sinais, ou seja, a gente está a todo momento tomando água. Inclusive eu estou aqui, quando mudo a tela, eu tomo uma aguinha para lubrificar a garganta. A gente está ingerindo água constantemente durante o nosso dia, para não correr o quê? Desidratação. Quando acontece o óbito, o que é que acontece? Eu não tenho mais hidratação. Começa a evaporar a água do corpo. Isso causa diversas manifestações perceptíveis, que são, primeiro, decréscimo de massa corporal. Primeira coisa, eu tenho decréscimo de massa corporal, porque eu estou perdendo água. Apergaminhamento da pele, ou seja, a pele fica ressecada e endurecida. Ressecamento das mucosas dos lábios. Nossos lábios ficam secos, assim como ocorre quando eu passo muito tempo sem beber água, por exemplo. Modificação dos globos oculares. Modificação dos globos oculares. Esse é o ponto mais importante e mais cobrado em prova no que se refere a esse fenômeno cadavérico abiótico consecutivo. Nós temos formação da tela viscosa, chamado de sinal de Steno-Luz. Steno-Luz. Enrugamento da córnea. Hipotensão dos olhos, né? Ou seja, os olhos ficam moles, ficam sem tensão. Mancha negra da esclerótica é a mais importante, a mais cobrada em prova e, sobretudo, para confundir vocês com a midríase, chamado de sinal de Sommer e Lacker, surge entre 1 e 3 horas e se generaliza após as 6 horas. Ou seja, eu tenho diversas modificações oculares decorrentes desse fenômeno cadavérico abiótico consecutivo. Essa mancha negra, ela acomete o olho, exatamente enegrecida, acomete o olho em virtude do quê? Da evaporação da lágrima. Não se confunde com tela viscosa. A tela viscosa, ela vem primeiro, depois vai havendo essa modificação e vai se formando aí a mancha negra na esclerótica. É exatamente como eu ilustro aqui para vocês, ó. A tela viscosa, veja que o olho está bem viscoso, parece uma tela, em virtude da evaporação da lágrima, né? E progride exatamente para essa mancha negra que fica no olho, chamado sinal de Sommer-Lacker ou mancha negra da esclerótica. Fatores que interferem na desidratação. Olha só, eu aponto aqui 3 fatores. Os ambientais, umidade, temperatura e ventilação, superfície que se encontra o corpo e características próprias da pessoa, idade, complexão física e etc. No primeiro fator, evidentemente, no local úmido eu tenho uma desidratação mais lenta. No local quente e bastante ventilado, eu tenho uma desidratação mais rápida. Em relação à superfície que a pessoa se encontra, se a pessoa estiver com vestes, a desidratação ela é mais lenta. As pessoas estiver despida, desidratação mais rápida. Em relação a condições próprias das pessoas, crianças e idosos, elas desidratam mais rápido, diferentemente de pessoas mais jovens e obesas, por exemplo, que desidratam de forma mais lenta, em virtude de ter mais água dentro do corpo. Resfriamento cadavérico, esse é o segundo fenômeno cadavérico abiótico consecutivo.
Aqui eu tenho chamado algor mortis. A gente vai ver que é algor, rigor e livor. Algor, rigor e livor. Os 3 fenômenos cadavéricos, são 4, né? Mas são 3 fenômenos cadavéricos abióticos consecutivos. Fenômeno físico, se liga nisso, fenômeno físico que decorre do fluxo de temperatura entre o cadáver e o meio ambiente, no qual o corpo tende, veja que o meu conceito é completamente diferente de vários manuais aí, tende a esfriar, se adequando à temperatura do ambiente. Professor, eu estou lendo aqui um material, diz que é o resfriamento ou esfriamento do corpo em virtude aí da morte. Por que eu não trago exatamente essa conceituação? Porque ela está equivocada, ela está incompleta. O corpo tende a esfriar. Por quê? Porque a temperatura corporal, que gira em torno de 36 graus, né? Tem gente que tem um pouquinho mais frio, tem gente que vai 37 e tal. Vamos colocar 36, um marco aí padrão, né? 36. Em regra, a temperatura do ambiente é mais fria do que o nosso corpo, regra geral. Mas, se a vítima está no sertão do Nordeste, pleno verão, 40 graus de temperatura, veio a óbito exatamente nesse local lá, no meio da Caatinga, aquele calor infernal, e aí foi encontrada lá depois, 8 horas depois do óbito. Ela vai estar fria ou quente? Quente. Eita, tá com febre, morreu não. Por isso que não é um resfriamento cadavérico. Mas a nomenclatura não é resfriamento? É, porque é o padrão. O padrão é que a temperatura ambiente seja mais baixa. Perfeito? Mas, questão de prova. No resfriamento cadavérico é possível que o corpo, ao invés de esfriar, ele esquente. Verdadeiro. Por isso que, tecnicamente, a conceituação desse fenômeno cadavérico é troca de fluxo de temperatura. O corpo se adequa à temperatura ambiente. Aqui, nesse ambiente que eu estou, está 21 graus. Perfeito? Meu corpo está em que grau? O mesmo. 36 por ali. Eu vim a óbito. Daqui a pouco eu vou me adequar a essa temperatura ambiente, 20 graus. Eu vou estar gelado, frio. Beleza? Então, resfriamento nada mais é do que a troca de fluxo de temperatura. Fenômeno físico, não é tão somente resfriar o corpo. Pode ser que ele esquente. Fatores que interferem no resfriamento, bem parecido com outro, pessoal. Nós temos aqui os fatores ambientais, umidade, temperatura e ventilação. Lembrando que se for muito úmido, o resfriamento ele é mais intenso. Se for um ambiente muito frio, também é mais intenso. Se for quente, o corpo esquenta. Superfície que o corpo se encontra, está despido em gramado no inverno. Vai resfriar rapidamente. Características próprias da pessoa. Então aqui, ó, velhos e crianças resfriam mais rápido. Obesos, bem mais lento. E perceba o seguinte, esse fenômeno ele vai ter correlação com outro fenômeno também cadavérico, notadamente o transformativo, putrefação. Se a pessoa é obesa e ela mantém mais calor, o calor é um ambiente para as bactérias salutar, saudável, para proliferarem. Um ambiente frio inibe as bactérias. Então, se a pessoa que é mais obesa retém mais calor e o resfriamento é mais demorado, eu tenho um processo de putrefação mais intenso, mais precoce. E as condições do óbito, outra coisa, infecção generalizada retém mais calor. Se eu tenho infecção generalizada retendo mais calor e a infecção é por bactérias, eu vou ter o processo de putrefação mais acentuado, mais precoce. De acordo com a fórmula de Moritz, para se calcular o tempo da morte, isso é bem difícil, muita gente não entende, mas eu vou explicar para vocês. Utiliza-se 37 graus como temperatura padrão, subtraída do valor da temperatura retal, aferida no momento, acrescida do número 3. Exemplo, eu pego 37 graus como a temperatura padrão, eu vou medir a temperatura retal do cadáver. Deu 27 graus. Eu acrescento o número 3. A soma vai estar 13, ou seja,
mais ou menos 13 horas do óbito. Professor, não entendi. É simples. 37 é o número padrão, de acordo com essa fórmula. Tá aqui esse número padrão, eu vou pegar o cadáver. Deixa eu medir a temperatura retal. Medi, deu 20 graus. 37 menos 20, 17. Mais 3 vai dar a quantidade de horas estimada em que ocorreu o óbito. Se liga nessa dica importante. Fórmula de Moritz. Livores cadavéricos. Nós temos aqui, chamados de manchas de hipóstase ou livor mortis. O que significa isso? Olha só. São manchas arroxeadas resultantes do acúmulo de sangue no interior dos vasos sanguíneos, nas regiões de maior declive do corpo. Então, cuidado. Lembra que a gente viu equimose, sangue fora dos vasos? Aquela mancha arroxeada. Os livores também são manchas arroxeadas no corpo, sendo que o sangue está dentro dos vasos e vai ser depositado sempre na área de declive. Gravidade. Se eu estou em decúbito ventral, com isso aqui para o solo, os livores vão estar nessa parte. Se eu estou em decúbito dorsal, as costas para o solo, os livores vão estar atrás. É um fenômeno físico, lei da gravidade. Sequência cronológica, muito importante isso aqui, pessoal. As provas adoram exigir dos alunos a sequência cronológica, principalmente livores e rigidez. Surgimento entre 2 e 3 horas do óbito. Generalização, ou seja, eles estão generalizados, estão em toda a área de declive do corpo. Não pode ser todo o corpo, porque ele vai estar na área de declive do corpo. 6 horas eles estão generalizados. Fixação, entre 8 e 12 horas, eles não são mais movíveis. Ou seja, a vítima morreu mais ou menos às 5, 6 horas. Está generalizado. Toda parte do corpo em que está em declive, ou seja, toda parte em contato com a gravidade, vai estar os livores. Se eu mover, a vítima está em decúbito ventral, costas para o chão. Eu movi a vítima para decúbito dorsal. Os livores eles vão migrarem para esta parte de baixo. Sendo que após 8 horas, entre 8 e 12 horas, eles se fixam. Se eu mover, eles não vão mais migrar de local. Essa dica é muito importante, porque pode detectar se houve ou não movimentação do cadáver. Ora, a vítima foi encontrada lá em decúbito dorsal. Chegou lá, todos os livores estão na parte da frente. Não, ninguém mexeu no corpo. Eu já peguei um caso desse. Espera aí. Após os livores fixarem-se, o corpo foi movido. Beleza? Porque estão fixados exatamente numa região que não atende à gravidade. Aspectos relevantes, Quais são os aspectos relevantes dos livores? Primeiro, eles indicam a certeza de óbito. 2, indicam o tempo aproximado do óbito. Ele tem uma marcha bastante fidedigna, pessoal. A gente vai perceber que existem fatores, fenômenos que alteram muito. Por exemplo, resfriamento extremamente volátil, extremamente sem uma base. Por quê? Se tiver um lugar muito quente, se for muito frio. Outro, desidratação, também bastante oscilante. Agora, livores não. Livores eu tenho uma base mais estimada do tempo, porque ele segue mais ou menos uma marcha padrão, um estudo padrão. Rigidez cadavérica também vai variar? Vai, mas segue um padrãozinho razoável. Putrefação, completamente oscilante. Esses dois fenômenos, livor e rigidez, livor e rigor, são os mais importantes, mais cobrados em provas, sobretudo, principalmente no que se refere à cronologia, a marcha que eles aparecem. Pode indicar se houve movimentação do cadáver quando eles estiverem fixados. Podem fornecer indícios da causa da morte. Lembra que a gente viu na aula de asfixiologia, livores mais escuros e precoces, asfixia. Então ele pode indicar indícios da causa da morte. Ilustrando para vocês, olha a região que ele vai ficar. Os livores ficam na parte de declive. Se o corpo tivesse virado para o outro lado, eles estariam na frente. Aqui eu tenho livores fixados. Perceba que essa parte esbranquiçada é
a parte que está em contato com o solo, as nádegas também, ó. E aqui são os livores devidamente já fixados, a vítima no IML. Diferença de livores e equimoses. Ó, nos livores eu tenho sangue não coagulado. Eles estão dentro dos vasos. Aqui eu tenho sangue coagulado. A ausência de malhas e fibrina, porque a pessoa está morta. Aqui eu tenho presença de malhas e fibrina. No livor eu tenho ausência de infiltração hemorrágica. Por quê? Porque não acontece quando a pessoa está morta. Aqui eu tenho infiltração hemorrágica fora dos vasos. Presença em locais específicos, ou seja, gravidade, local de declive. Aqui em qualquer local do corpo onde recebeu o quê? O impacto contundente. Sangue dentro dos vasos, nos livores. Na equimose eu tenho sangue fora dos vasos. Aqui eu tenho integridade dos vasos, eles não foram rompidos. Aqui eu tenho roturas de vasos. A ausência de transformação hemoglobínica e aqui eu tenho sinais de transformação hemoglobínica, beleza? E agora, para finalizar os fenômenos cadavéricos abióticos consecutivos, rigor mortis, que é rigidez cadavérica. Fenômeno químico. Veja, o outro é físico. Isso aqui é um fenômeno químico, consistente no enrijecimento muscular. Tem doutrina que fala contração muscular. Cuidado, a nomenclatura correta é enrijecimento. Até porque morto não contrai o músculo, enrijece. Provocado pela escassez de oxigênio e acúmulo de ácido lático nas células. Vamos entender a lógica. Acabou o oxigênio e eu tenho um acúmulo mais alto de ácido lático. Isso provoca rigidez. O que é que produz ácido lático? Esforço físico. Uma morte por asfixia, por esganadura, a rigidez ela é precoce? Claro. Porque a vítima morre já sem oxigênio e ela se esforçou para não morrer. Ácido lático mais alto. Veja que existe lógica. Porque na asfixia por esganadura eu tenho uma rigidez precoce? Exatamente por este motivo lógico. Ilustrando para vocês, ó, a situação da lei de Nystrom, importantíssima. A rigidez, pessoal, ela inicia-se pela aqui, ó, inicia-se pela mandíbula, evoluindo de forma descendente da cabeça aos pés. É o que a gente chama crânio caudal. E se desfaz seguindo a mesma sequência. Isso é chamado lei de Nystrom, que despenca em prova. Então, primeiro acomete os músculos da mandíbula, pescoço, depois tórax, membros superiores, músculos do abdômen e, por fim, membros inferiores. E desaparece como? Da mesma forma. Lei de Nystrom. Sequência cronológica. Olha só. A rigidez da mandíbula entre 1 e 2 horas. É o primeiro a surgir. Rigidez dos membros superiores entre 2 e 4 horas do óbito. Rigidez do tórax entre 4 e 6 horas do óbito. Rigidez generalizada entre 6 e 8 horas. Então perceba que a rigidez generalizada ela coaduna com a fixação dos livores. 8 horas eu tenho rigidez generalizada em toda a parte do corpo e livores fixados. Aí o perito ele vai olhar, opa, tem rigidez completa, tem livros fixados, pelo menos já fazem mais de 8, entre 8 ou mais tempo da morte. Beleza? Esse padrão. Dissolução da rigidez após 24 horas. Aí ela começa a se desfazer. Veja, qual a sequência lógica? Flacidez completa, imediato. Começa a rigidez, ela vai progredindo, aumentando até ser generalizada, começa a entrar no processo de putrefação, que é transformativo. A rigidez vai se dissociando, ou seja, entra a putrefação, volta a flacidez. Então eu tenho flacidez, rigidez e retorno da flacidez. Espasmo cadavérico, rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem um relaxamento muscular que precede a rigidez comum, pela qual a vítima se mantém na última posição antes de morrer. Então veja aqui, pessoal. Qual é o padrão? Flacidez completa,
que é um dos fenômenos imediatos, imobilidade, sensibilidade, a atonia, que é o relaxamento do tônus muscular, abertura da boca, completamente mole a vítima está. Depois começa a ficar rígida. Essa rigidez atinge o pico máximo, lei de Nystedt-Sommer, da cabeça aos pés, e depois começa mais uma vez, a flacidez completa quando se inicia o processo de putrefação. Na rigidez cataléptica, ou plástica também chamada, eu tenho uma rigidez abrupta, sem preceder uma flacidez. Então, na posição que a vítima está, então, por exemplo, um acidente já aconteceu, a vítima fez isso, boa, e morreu. Ela ficou nessa posição. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, ilustrando para vocês, de um lado, a rigidez comum, completamente aqui, a rigidez comum, a vítima está completamente rígida, né? Aqui já passou mais de 12 horas, está completamente rígida, braços, pernas, cabeça. E aqui, ó, a vítima, ó, ela ficou rígida no momento do óbito, não foi precedido uma flacidez completa, que é um fenômeno abiótico imediato. Fenômenos destrutivos. Lembrando que os cadavéricos transformativos podem ser chamados de tafomonia, transformação. São fenômenos, são manifestações que possuem valor absoluto, ou seja, igual aos consecutivos, aqui também possui valor absoluto, e decorrem da destruição dos tecidos que compõem o organismo, ou seja, os destrutivos é sinônimo de decomposição. Após a parada cardiocirculatória, respiratória e da função encefálica, nós temos paulatinamente a destruição das células. Surgem os fenômenos imediatos, depois os consecutivos, e o corpo passa a ser transformado, a matéria orgânica passa a ser transformada, a ser decomposta, a ser destruída. Esta é a regra. Mas como eu falei para vocês, existem também os fenômenos transformativos conservadores, que ao invés de seguir a marcha natural de decomposição cadavérica, segue aí a conservação do cadáver. Nesse aspecto, os fenômenos destrutivos podem ser, em primeiro lugar, autólise. E o que vem a ser autólise? Processo de destruição celular caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos, movidos pela parada da circulação e consequente interrupção das trocas nutritivas intracelulares. Veja só, a autólise ela ocorre a nível intracelular, pela acidificação das células. Nós não sobrevivemos com acidez, ou seja, o gás carbônico ele altera a acidez, produzindo a morte das células. Por isso que precisamos de oxigênio para sobreviver. Comentamos isso lá na aula da parte anterior de asfixiologia forense. Uma observação importantíssima. A autólise é o fenômeno cadavérico que acontece imediatamente após a morte. Peraí, professor, mas ele não é um fenômeno imediato, não é? Não, ele é transformativo. Mas, ao lado dos fenômenos imediatos que aparecem inicialmente, nós temos o início também do processo de autólise, que é a destruição celular, que ocorre paulatinamente. Questão de prova isso daí, pessoal. Então, a autólise não é um fenômeno imediato, é um fenômeno transformativo. Porém, acontece de maneira precoce, acontece imediatamente após o óbito, o início da autólise. Não há interferência bacteriana aqui. Esta observação que eu trago para vocês. Ó. A autólise é verificada no interior das células e não sofre interferência bacteriana, sendo composta pela fase latente, alterações apenas no citoplasma, e fase necrótica, há comprometimento do núcleo. Então, em resumo para vocês, várias questões de prova relacionadas à autólise. Primeira, a autólise compõe o processo de putrefação. Falso. É transformativo e destrutivo, no qual a putrefação é uma etapa dos fenômenos destrutivos. A autólise é autônoma. Na autólise existe interferência bacteriana? Não, é a nível intracelular, no qual as células deixam de trocar nutrientes pela acidificação. A autólise ela surge
logo após o óbito, iniciando-se aí a morte paulatina das células. Verdadeiro, beleza? Então não é um fenômeno imediato, é um fenômeno transformativo, destrutivo, que em relação à medicina legal, ele não possui relevância visual. Por quê? A autólise é dentro das células. O que a medicina legal se preocupa é com o que você está vendo. Ver e descrever. Cadáver em rigidez completa, tal. Autólise em início, não tem como detectar, porque é intracelular. Mas para fins de prova, a autólise é extremamente importante porque é cobrado. Putrefação é outro fenômeno transformativo destrutivo. Olha só, processo de decomposição da matéria orgânica decorrente da ação das bactérias saprófitas, fungos e outros organismos que convivem com o ser humano internamente e externamente. Ou seja, a putrefação é a destruição do cadáver, é a decomposição cadavérica. Este fenômeno transformativo destrutivo é composto por 4 fases sucessivas. Vou repetir. Este fenômeno destrutivo, ele é composto por 4 fases sucessivas, ou seja, segue uma sequência. Primeiro vem uma, depois a outra e por fim finaliza-se com o último grau da putrefação. Questão de prova também muito importante isso aí. O primeiro ponto da putrefação é em relação aos fatores que interferem. Fatores ambientais, umidade, temperatura, ventilação, ou seja, se eu tenho um lugar mais úmido, a putrefação ela talvez possa ser mais lenta. Temperatura, se eu tenho um lugar abaixo de 0, a putrefação ela ou não ocorrerá, ou ocorrerá depois de muito tempo. Por quê? Porque limita. Se eu tenho um lugar muito quente, eu tenho uma putrefação mais antecipada. Características próprias da pessoa. Então, as pessoas mais obesas retêm mais calor, logo acentua o processo de putrefação. Condições do óbito, por exemplo, infecção generalizada. Além do indivíduo ter morrido já por bactérias, que já estão lá dentro do corpo, lá infeccionando tudo, a infecção mantém mais calor, logo o processo de putrefação é muito antecipado. Fases da putrefação. O processo de putrefação é composto por 4 fases sucessivas, conforme eu falei para vocês. A primeira delas é a chamada fase cromática, decoloração ou mancha verde abdominal de Brouardel. Então veja, você pode encontrar na sua prova fase cromática, fase de coloração. É muito comum vocês encontrarem a mancha verde abdominal, beleza? Porque a regra é que essa mancha verde decorrente do gás sulfídrico com a hemoglobina, ela ocorre exatamente na parte direita, da fossa ilíaca direita, onde ficam hospedadas diversas bactérias do nosso intestino. Então ela começa por ali, mas ela pode ter algumas alterações que vamos analisar com vocês. Então o que vem a ser a mancha verde abdominal ou fase cromática ou de coloração? Manifestada, em regra, por uma mancha verde abdominal localizada na fossa ilíaca direita, decorrente de uma ação do gás sulfídrico, que é o H2S, produzido pelas bactérias com a hemoglobina. Isso daí, essa junção do gás sulfídrico mais a hemoglobina, forma o que a gente chama de sulfoxhemoglobina. Sulfoxhemoglobina, a junção dos dois componentes. Condições que alteram a localização da mancha verde abdominal, ou seja, em algumas ocasiões esta mancha verde abdominal não é no abdômen, são em outros locais. A regra é que seja no abdômen, mas existem situações, condições que essa posição ela é alterada. A primeira condição é nos fetos. Por quê? Porque os fetos não possuem bactérias internamente, estão lá no útero materno. Nesse caso, essa mancha ela vai surgir na narina, nos orifícios naturais, em verdade. Boca, ouvido, ânus, pênis e vagina, certo? Os orifícios naturais.
No caso do afogamento, essa mancha vai aparecer no tórax e pescoço. Professor, pescoço o que é que tem a ver? Pulmão, em virtude da aspiração de líquido, e ele está encharcado ali, bastante úmido, o que produz aí a maior produção de bactérias. Então a mancha verde ela vai começar no tórax. Pescoço, em virtude da aspiração também de água contaminada, água com presença de bactérias. Então vai surgir, em regra, mais no tórax, mas também no pescoço. Você pode encontrar essa mancha verde abdominal. Ah, professor, mas não vai surgir também no abdômen? Vai, mas primeiramente ela é mais acentuada no tórax e no pescoço. Ao redor das lesões externas, porque onde há acúmulo de sangue, você tem colônias ali de bactérias. Asfixia por constrição da cervical, isso é uma probabilidade, ok? Ela pode aparecer na região do pescoço, é uma possibilidade. Essas três primeiras são mais evidentes, a última aí é uma possibilidade. Atenção especial para vocês, ó, na cronologia da morte, a mancha verde surge após 24 horas do óbito. Nesse aspecto, a musculatura da mandíbula já está flácida. Veja aqui que eu faço uma correlação com os outros fenômenos. Os membros inferiores já estão no início do processo de flacidez e os livores cadavéricos estão fixados. Então essa atenção é extremamente importante, fazendo uma correlação entre vários fenômenos cadavéricos, abióticos e transformativos. Então nessa fase que surge a mancha verde abdominal, eu tenho já início de flacidez, eu tenho livores fixados, que a fixação se dá após 8 horas, entre 8 e 12 horas, tranquilo? Seguindo aqui, ó, ilustrando para vocês, na primeira imagem eu tenho a mancha verde abdominal aqui, ó, que ela já veio da parte direita e já foi progredindo aqui. Nessa segunda imagem é uma vítima de afogamento. Perceba que a mancha ela surge no pescoço e surge aqui na região torácica. Segunda fase, chamada de gasosa ou enfisematosa. Gasosa ou enfisematosa. O que é isso? Decorrente da manifestação de gases que surgem do interior do corpo humano em virtude da ação das bactérias saprófitas, formando bolhas e se expandindo de forma generalizada. O cadáver apresenta as seguintes características. Só fazendo um recorte aí com a parte anterior do nosso curso. Lembra que eu falei para vocês na asfixia pela constrição da cervical, mais especificamente esganadora, você tem exoftalmia, que é os olhos esbugalhados, e a projeção da língua para além da arcada dentária. Isso é uma característica dessa fase gasosa da putrefação. Existem gases que vão formando, vão inflando a vítima, o cadáver, com odor fétrido, diversas características, aumento do órgão genital masculino. Quais são todas as características de um cadáver que está na fase gasosa da putrefação? Aqui eu trouxe para vocês, ó. Projeção dos olhos, que é exoftalmia, e da língua, distensão do abdômen e dos órgãos genitais masculinos, bolhas na epiderme com conteúdo líquido hemoglobínico, odor fétido, fétido, descolamento da pele, eliminação de secreção avermelhada pela boca e nariz. E uma atenção aqui, ó, na cronologia da morte, a fase gasosa surge entre 36 e 48 horas. Lembrando que esta etapa aqui ela é bastante variável. Por quê? Já falei para vocês, o indivíduo ele faleceu na Europa, onde estava menos 4 graus. E aí? E a temperatura se manteve ali. Ele vai entrar no processo de putrefação? Dificilmente ele entra lá nesse processo. E se entrar é lá depois de vários dias corridos. Por quê? Porque a temperatura ela interfere muito. Ele ficou dentro de um quarto extremamente abafado, hostil, cheio de fungo aquele quarto, num local, no verão, que estava extremamente caloroso. Ou seja, a putrefação ela vai ser precoce. A chamada circulação póstuma de Brouardel, importantíssimo isso aqui, ó,
é um esboço vascular na derme com aparência de teia de aranha. Isso decorre de quê? Decorrente da pressão que os gases exercem sobre o sangue, empurrando para os vasos superficiais. Então nós temos aqui a primeira imagem de um indivíduo na fase gasosa, isso aqui é bolhas no pescoço, exoftalmia, projeção da língua para além da arcada dentária. E aqui eu tenho exatamente a circulação póstuma de Brouardel. Olha os vasos parecendo aqui teias de aranha em virtude da pressão dos gases em relação ao sangue. Próxima etapa que a gente chama fase colicoativa redutora ou de liquefação. Redutora ou de liquefação. Nessa fase, os tecidos amolecidos pela fase gasosa, isso chama-se putrilagem. Tecidos amolecidos chama-se putrilagem, já caiu em prova. Se desfazem de solução pútrida por ação de bactérias e da fauna cadavérica, lavas de insetos. Ou seja, o corpo ele infla, fica agigantado, depois ele começa a murchar, a se desfazer, a se dissociar. A matéria orgânica vai virando ali, parece lama. Quando você deixa um sabonete num local que está com água, você puxa, está aquela se desfazendo. Pronto, é a fase colicoativa de liquefação ou redutora. Nós temos aqui a perícia médico-legal para detectar a causa-morte nessa fase é bastante difícil, pois ocorre a dissolução dos tecidos moles e perca morfológica das vísceras. Mas é possível detectar nessa fase, professor? É, mas é difícil. Veja, essa tensão, ela não se refere à realidade da morte. Veja, se refere à causa da morte. Por quê? Qual é mais fácil? A causa da morte no começo, quando teve logo o óbito, ou agora nessa fase? No óbito. E a realidade da morte? Quando a vítima está ali desfalecida ou agora, quando eu encontro um cadáver nessa forma? Claro que é nessa forma. Então não confundo. Só lembrando, realidade da morte é uma coisa, diagnóstico da causa da morte é outra coisa. Aqui é bastante difícil. Professor, se cair na minha prova, se é possível detectar a causa do óbito na fase de esqueletização, que é a última fase que a gente vai ver agora. É possível? Possível é. Bastante difícil, mas é. Por exemplo, o crânio foi encontrado com 6 perfurações típicas de projétil de arma de fogo. Funil de Bonner, claramente previsto ali, tudo bonitinho. Qual a causa-morte? Projétil de arma de fogo. Professor, mas pode ter sido suicídio, a causa jurídica pode ter sido suicídio? 6 disparos na cabeça? Enfim. Então, essa imagem aqui é a fase colicoativa. Veja, lavas de inseto aqui, deixa eu colocar várias lavas de inseto. Veja que a matéria totalmente se dissociando, parecendo uma lama, um sabonete dentro d'água, né? Fase de esqueletização, que é a última fase da putrefação. O que é que nós temos aqui? Nessa fase, a matéria orgânica já se encontra totalmente dissociada, restando apenas ossos presos por alguns ligamentos. Isso aqui é tranquilíssimo. Uma atenção, o tempo necessário para a esqueletização varia conforme as condições ambientais. Pode durar de 1 a 3 anos, cadáver sepultado, ou entre 15 e 20 dias ao ar livre. Por que essa diferença, professor? Porque nós temos a fauna que se alimenta do corpo em decomposição. Exemplo, urubu. Então você, quando começa a fase gasosa ali e a fase colicoativa, essas aves elas começam a comer da carne apodrecida, o que vai levar de maneira precoce o processo de esqueletização. Beleza? Então é bastante variável e no que se refere à cronotanatognose é bastante difícil a diagnosticar a estimativa temporal daquele óbito. Tá aí a foto da fase de esqueletização. E aqui, para trazer um resumo para vocês,
Primeira fase da putrefação, cromática. Eu deixei o cadáverzinho verdinho para vocês se ligarem que é a mancha verde abdominal. Depois progride para a fase gasosa. Perceba que o cadáver, ó, bolhas, tá mais inchado. Ó. A vítima tinha um corpo atlético, era magra e aqui, ó, bem avantajada. Depois, ó, começa a próxima fase colicoativa de liquefação, já quase aparecendo os esqueletos, mas ainda tem matéria orgânica. E por fim vem a fase de esqueletização. Maceração, cuidado, é um fenômeno cadavérico transformativo destrutivo. Não confunde com saponificação. Processo de putrefação que acomete cadáveres submersos. Vocês podem anotar processo especial de putrefação. Processo especial de putrefação. E atinge o quê? Cadáveres submersos. É o que a gente chama de maceração séptica, com presença de bactérias. Ou atinge os fetos mortos e retidos no útero materno a partir do 5º mês de gestação. É o que a gente chama maceração asséptica, ausência de bactérias. E aqui eu trago uma informação importante que é, ó, no processo de maceração, a pele do cadáver se torna enrugada, amolecida e facilmente destacável. Às vezes falam em grandes retalhos, ou seja, você consegue tirar a pele do cadáver. Nos fetos, a pele apresenta coloração avermelhada, o couro cabeludo se desprende, a face fica achatada e deformada e os membros adquirem flacidez e grande mobilidade. Existe a classificação dessa maceração fetal, que é de 1º grau. Na 1º grau tem o flictenas, que são queimaduras que a gente viu na parte 6 do nosso curso. 5, melhor dizendo. Na epiderme contendo líquido serossanguinolento. Depois vem o 2º grau, ruptura das flictenas e coloração roxa da epiderme. E por fim, nós temos o 3º grau, que é a deformação craniana, infiltração hemoglobínica das vísceras e tonalidade marrom escura do corpo. Ilustrando aqui para vocês, ó, de um lado eu tenho a maceração que a gente viu asséptica, sem presença de bactérias, e aqui eu tenho uma vítima que foi encontrada em um rio, maceração séptica. Você percebe aqui nas pernas, ó, já caiu a pele, você consegue puxar, ó, destacamento da pele aqui também próximo às axilas. Aqui já houve destacamento total, a parte vermelha. Então você possui essas características: maceração asséptica e maceração séptica. Fenômenos conservadores. Então, o que é que nós temos aqui? Os destrutivos, que é a marcha comum dos fenômenos cadavéricos transformativos ou transformadores. E agora vamos analisar os conservadores, que é uma exceção. O cadáver, ao invés de se decompor, ele entra na conservação. Cuidado, veja. Aí a gente traz essa minúcia, esses detalhes. A autólise é um processo transformativo destrutivo ou conservador? Destrutivo. Professor, mas no transformativo conservador eu tenho autólise? E aí, se perguntar essa tua prova? Claro que não, professor, porque é destrutivo. Cuidado. Em toda hipótese, em qualquer hipótese, existe autólise. A autólise é destruição celular, intracelular, sem ser perceptível, sem interferência bacteriana. Surge logo após o óbito. Mas é um destrutivo? Ela transforma, destruindo o cadáver de maneira paulatina. Então, todo processo conservador, ele passou pela autólise. A autólise sempre estará presente, que é a destruição celular. Quais são os fenômenos e o que são os fenômenos conservadores? São manifestações que possuem valor absoluto, igual aos destrutivos, as quais impedem a decomposição do cadáver, mantendo a sua forma em razão de fatores externos e internos. Então perceba que os fenômenos conservadores decorrem de fatores externos e também de fatores internos. O primeiro que a gente encontra é a mumificação,
E o que vem a ser a mumificação? Decorre da rápida evaporação da água do corpo em razão da exposição do cadáver a um ambiente quente, seco e ventilado, o que acentua a desidratação e inibe a proliferação das bactérias. O cadáver apresenta as seguintes características. O que é importante aqui para eu memorizar, para acertar qualquer questão de prova que fale sobre mumificação? O ambiente que transforma o cadáver em múmia, a gente já analisou, e quais são as características do cadáver que está mumificado. A prova pode perguntar: encontrado um cadáver num ambiente tal, com tais características. Aí você, processo de mumificação. Apesar de o processo de corificação ser muito semelhante ao de mumificação, beleza? Mas o ambiente que forma a mumificação é diferente do da corificação, que a gente vai analisar ainda nesta aula. Então, quais são as características do cadáver? Olha só, nós temos peso reduzido, pele dura, seca, enrugada e de tonalidade enegrecida, cabeça diminuída de volume, com face conservando vagamente os traços fisionômicos. Então, ó, atenção, o processo de mumificação, a mumificação pode ser natural, que é em virtude do quê? Do ambiente. Como é esse ambiente, professor? Exatamente isso aqui, ó, pessoal. Quente, seco e ventilado. Aí eu tenho uma mumificação natural. Ou pode ser também artificial, através do emprego de resinas, formol e outras substâncias conservadoras. Ilustrando para vocês, está aí um cadáver mumificado. Progredindo. Saponificação, também chamada de adipoceira. O que vem a ser isso? Olha só. Decorre da exposição do cadáver, especialmente obeso, a um ambiente de solo argiloso, úmido, sempre grave o ambiente que faz essa transformação no cadáver. Argiloso, úmido e pouco ventilado, transformando-o em uma substância denominada adipoceira, de consistência untuosa, mole e com aspecto de sabão ou cera. Uma observação importantíssima para vocês. Ó. A saponificação exige um prévio processo de putrefação. Porém, a grande umidade do ambiente seco não deixa as bactérias se desenvolverem e a gordura corporal do cadáver reage com as substâncias do solo, ocasionando a reação química que o cobre como se fosse uma capa. Ou seja, começa o processo de putrefação, autólise sempre presente, entra na putrefação. O que é que acontece? Em vez de seguir a marcha, desvia e vai para a conservação, em virtude da reação química. Por isso que vítimas especialmente obesas, porque a gordura corporal é propulsora dessa reação química. Ilustrando para vocês, ó, aqui eu tenho um cadáver aí saponificado, macerado não, saponificado, chamado aí de adipoceira. Calcificação, também chamada de litopédio. O que é isso? Ó? Decorre da petrificação ou calcificação do corpo por incrustação de sais de cálcio. Geralmente acomete fetos mortos e retidos na cavidade uterina antes do 5º mês de gestação. Por que, professor? Antes do 5º mês de gestação, em virtude da alteração do líquido amniótico. Até o 5º mês, isso se dá muitas vezes, né, em relação ao rompimento de gravidez tubária. O feto, o embrião, ele adquire exatamente essa petrificação ou calcificação. A partir do 5º mês, nós temos que processo? Maceração. Então, se liga nisso. Petrificação, litopédio até 5º mês. Maceração do 5º mês em diante. Aí nós temos aqui, ó, a ilustração de um feto petrificado ou calcificado. Petrificação, calcificação ou chamado litopédio. E por fim, a corificação, que é um processo raro, já observado em cadáveres que, submetidos ao contato com urnas metálicas
com zinco na composição apresentam pele ressecada e endurecida, semelhante a um couro curtido. Beleza? Então se liga que a corificação, o cadáver corificado se assemelha muito ao cadáver mumificado. Qual a diferença? O ambiente. Aqui é em urnas metálicas com presença de cobre e zinco, como vocês visualizam em zinco, né? Melhor dizendo, zinco na composição. Tranquilo? Queremos estudar a cronotanatognose, que nada mais é do que a cronologia da morte. O estudo do tempo estimado em que ocorreu o óbito e a fase que se encontra o cadáver, baseada aí nos fenômenos cadavéricos, tanatognose e em outros fatores intrínsecos e extrínsecos. Sem delongas, vamos analisar aqui a cronotanatognose, que é a estimativa do tempo da morte. Estuda o decurso de tempo constatado nas diversas fases do cadáver, bem como o momento aproximado em que ocorreu o óbito. Para tanto, se analisa a sequência dos fenômenos cadavéricos e de outros fatores que auxiliam na definição da referida estima temporal. Então, o escopo da cronotanatognose faz quanto tempo que esse cadáver ele morreu? Em que fase ele se encontra? Por que isso é importante? Saber o tempo da morte, para definir, sobretudo, a consumação do delito. Por exemplo, teoria da atividade do direito penal, lei penal, aplicação da lei penal no tempo. O autor ele praticou uma conduta que resultou na morte da vítima. Quando ele praticou a conduta, ele tinha 17 anos, 11 meses e algumas semanas. A vítima foi encontrada morta. Será que a vítima faleceu após a conduta? Quanto tempo após a conduta? Está quanto tempo morta? Será que ela ficou dentro? Enfim, de extrema importância para vários aspectos. Então, a cronotanatognose se preocupa exatamente com essa situação. Definir, sobretudo, quando é consumo homicídio, prescrição, a competência, dentre outros aspectos de relevância do direito. Então, ela se baseia nos fenômenos cadavéricos e em outras situações. Vamos analisar cada um daqueles fenômenos que já analisamos com vocês. Algumas coisas vai ser repetitiva, mas a gente vai trazer de maneira mais detalhada. Resfriamento cadavérico. Nas primeiras horas, há uma queda de 0,5 graus e a partir da quarta hora passa a uma queda de 1 grau por hora, até que haja equilíbrio com a temperatura ambiente, que ocorre em cerca de 12 horas após o óbito. Então, se o perito ele tem essa estimativa, ele vai medir a temperatura do cadáver para ter essa noção. Até 3 horas são 0,5 graus, depois 1 grau. Claro, isso aqui é bastante variável em relação a condições da vítima, ambiente que ela se encontra, roupa, não tem, tudo que a gente viu ali na nossa aula 2, nas duas partes. Rigidez cadavérica se inicia atingindo progressivamente a face, nuca e mandíbula. Já vimos entre 1 e 2 horas. Os músculos torácico entre 2 e 4 horas. Membros superiores 4 e 6 horas. Membros inferiores entre 6 e 8 horas. Desaparece gradativamente, seguindo a mesma ordem de seu aparecimento, cedendo lugar à flacidez muscular entre 24 e 48 horas. Mancha de hipóstase, que são os livores, surgem habitualmente entre 2 e 3 horas após a morte, fixando-se definitivamente entre 8 e 12 horas. A mancha verde abdominal, que é a fase cromática, né, ou de coloração da putrefação, surge entre 18 e 24 horas após a morte, estendendo-se progressivamente por todo o corpo, 48 e 72 horas, entre 48 e 72 horas. Gases de putrefação surgem após o primeiro dia, não sendo inflamáveis, passando a ser inflamável entre o segundo e o quarto dia, retornando a não ser inflamável a partir do quinto dia. Cristais no sangue putrefeitos, caiu na prova de delegado Sebrae, não vou lembrar qual, que é os cristais de Westenhoff Rocha Valverde. Westenhoff Rocha Valverde. Que é isso?
podem ser encontrados no sangue putrefato a partir do 3º dia após a morte, podendo permanecer até 35 dias, ou seja, até o 35º dia. Crescimento dos pelos da barba. Mesmo após a morte, os pelos da barba continuam crescendo em uma razão de 21 milésimos de milímetros por hora. Nesse aspecto, ou nesse sentido, sabendo o horário exato em que o indivíduo se barbeou, poderá se estimar o tempo decorrido após a morte. A observação do crescimento da barba possui valor acessório. Cuidado com isso na tua prova, sendo apenas uma forma de corroborar com o estudo da cronotanatognose. Conteúdo estomacal é outro padrão. Ó. É possível de estabelecer uma estimativa temporal com base na digestão. Um alimento pesado leva cerca de 5 a 7 horas para uma digestão completa. Uma alimentação média leva em torno de 3 e 4 horas, enquanto uma refeição leve é digerida entre 1h30 e 2 horas. Fauna cadavérica. A entomologia forense estuda a evolução dos insetos e de outros artrópodes na perspectiva de estimar o tempo de morte, ou seja, tem livro só sobre entomologia forense, é o estudo dos insetos que interferem na fauna cadavérica. Tema pouquíssimo recorrente nas provas de concursos, porém, há uma tendência de começar a ser cobrado. Foi cobrado delegado de polícia do estado de Pernambuco sobre as legiões de Mending, que a gente vai analisar agora. E é importante que a gente detalhe um pouquinho mais, que os insetos, os artrópodes, eles interferem no curso do processo de composição cadavérica. Nós temos aqui, ó, legiões de Mending. As legiões de Mending são grupos de insetos que compõem a fauna cadavérica. Existem 8 legiões e elas surgem, pessoal, em estimativas temporais próximas ali, em determinados momentos. A primeira legião surge entre 8 a 15 dias após a morte. Inicia a destruição cadavérica até a formação dos astros graxos. A segunda legião surge entre 15 a 20 dias após a morte. Tem início com odor do cadáver, com odor cadavérico, e permanece conforme a temperatura ambiente. A terceira legião surge entre 3 a 6 meses, vejam, um tempão após o óbito. Desenvolve-se em um período de 20 a 30 dias com a fermentação das substâncias graxas. Quarta legião surge 10 meses após a morte e inicia depois da fermentação butírica das matérias graxas e caseica dos albuminoides. Quinta legião surge depois de 10 meses da morte. O que é que eu preciso aqui? Memorizar isso aí próximo da prova, pessoal. Fermentação amoniacal e liquefação enegrecida das matérias orgânicas. A sexta legião desseca todos os humores que ainda restam do cadáver. Já a sétima, entre 1 e 2 anos após a morte, destrói ligamentos e tendões. Lembra que a gente viu a fase de esqueletização? Ainda os ossos estão ligados por ligamentos e tendões, deixando os ossos livres. Então a sétima legião, ela vai atuar ali nessa fase de esqueletização para que nem ligamentos existam ainda, reste tão somente os ossos. São as legiões aí desses artrópodes, desses insetos. E a oitava legião surge 3 anos após a morte, consome todos os resquícios. Então, após a sétima passar e destruir ligamentos e tendões, surge a oitava, que pega todos os resquícios orgânicos, porventura deixados pelas precedentes. Então, a sétima, rapaz, não comesse tudinho os ligamentos, não, deixei uma besteirinha. Aí, opa, agora é minha vez, entra a oitava legião, beleza? Fundo de olho também há alterações, com a paralisação da circulação dos vasos da retina, observam-se ao exame de fundo de olho a fragmentação da coluna sanguínea. Isso aí acontece 2 horas após o óbito.
o aparecimento do anel isquêmico perivascular, 5 horas após o óbito, e o desaparecimento dos vasos sanguíneos, começando pelas arteríolas, vênulas, artérias e até as veias, 25 horas após o óbito. E para finalizar essa parte de cronotanatognose, eu criei para vocês aqui o que a gente chama de calendário da morte. Com base nos referidos fenômenos cadavéricos, temos o seguinte calendário da morte. Olha só, até 2 horas eu tenho corpo flácido, quente e sem livores. Entre 2 e 4 horas eu tenho rigidez da nuca e mandíbula, início dos livores, alterações oculares. Eu sempre vou ter alterações oculares. Entre 4 e 6 horas eu tenho rigidez de membros superiores, livores e alterações oculares. 8 e 16 horas, a rigidez já está generalizada. Nós temos livores aqui já fixados e alterações oculares. 16 e 24 horas, rigidez generalizadas, início da mancha verde abdominal e alterações oculares. Então aqui vai começar a iniciar essa mancha verde abdominal, que é a fase cromática, né? Entre 24 e 36 horas, eu tenho flacidez corpórea, ou seja, a rigidez generalizada já deu lugar à flacidez. Aí a mancha verde abdominal já está evidente e eu tenho alterações oculares. Passada a evidência da fase da mancha verde abdominal, que ainda persiste, mas aí já surge a disseminação dela e a fase gasosa e alterações oculares. 72 horas e 90, entre 72 horas e 96 horas, eu tenho fundo de olho irreconhecível. E professor, fase gasosa aí bem intensa, né? Já passando aí pela fase colicoativa. Entre 2 anos e 3 anos, eu tenho um desaparecimento das partes moles do corpo e a presença de insetos. Lembrando lá, pessoal, as legiões de Mene, né? Então veja, 2 a 3 anos os insetos ainda estão lá devorando o cadáver. Mais de 3 anos, eu tenho a esqueletização completa. Perfeito? Então deixei aí esquematizado para vocês todo o calendário que surge, o horário estimado, o que eu tenho em 36 horas, quais são os fenômenos cadavéricos da tanatognose que eu consigo vislumbrar naquela ocasião. Tranquilo? Já deixamos para trás as classificações da morte, a tanatognose e a cronotanatognose. Nesta aula, iremos tratar sobre temas diversos relacionados ao fenômeno da morte. Sem maiores delongas, acompanhe aqui comigo. Lesões vitais e pós-mortais. Lesões vitais e pós-mortais. O que é que temos aqui para trabalhar com vocês? O diagnóstico que busca diferenciar as lesões produzidas em vida ou depois da morte é de suma importância para possibilitar a elucidação de muitas questões que possam surgir como decorrência das diversas modalidades de traumas, mortais ou não mortais, proposital ou acidentalmente. As lesões podem ser verificadas de acordo com as seguintes etapas, ou seja, qual a importância médico-legal nessas questões? Foi encontrado um cadáver, tem uma lesão na parte anterior da cabeça, tem uma lesão no braço, tal. O perito ele tem que diagnosticar se aquela lesão foi produzida durante a morte da vítima, se aquela lesão não tem correlação com a morte, mas foi produzida outrora. Por exemplo, o perito achou várias equimoses no corpo. A tonalidade das equimoses já estão ali esverdeada para amarelada. Tem correlação com homicídio? Não. A vítima pode ter sido agredida aí alguns dias antes da prática do homicídio. Então, é de suma importância, através da percepção das características das lesões, se foram produzidas antes da morte
durante a morte, logo após a morte, ou bem após a morte, ou bem antes da morte. É exatamente essas etapas que eu trago aqui para vocês. Lesões produzidas bem antes da morte é a primeira situação de diagnóstico por parte da medicina legal. Lesões produzidas imediatamente antes da morte. Lesões produzidas logo após a morte e lesões produzidas certo tempo depois da morte. A incoagulabilidade do sangue é um sinal relacionado à morte do agente e é chamado de sinal de Doné. Já caiu isso aqui em prova, ok? Sinal de Doné se refere a lesões pós-mortais configurada pela não coagulabilidade do sangue. Trouxe aqui essa tabela de suma importância para a gente diferenciar lesões em vida e lesões pós-morte. Nas lesões em vida, o sangue ele é coagulado. Nós temos, por exemplo, a equimose, que extravasou e ficou coagulado lá nas malhas do tecido. Já após a morte, não tem coagulação de sangue, são lesões chamadas lesões brancas. Em vida, eu tenho retração dos tecidos, ou seja, as bordas afastadas a depender do tipo de lesão. Após a morte, eu tenho irretratibilidade dos tecidos, eles não mais têm essa retração. A lesão em vida tem o espectro equimótico, acabei de falar, vai mudando de cor, né? Espectro equimótico de Legrand-Sale, já aqui eu não tenho. Eu tenho crosta de escoriação, que é isso, aquela casca que vai formando quando eu tenho uma escoriação. Comentamos na parte 5 do curso, na parte de traumatologia forense. Aqui eu não tenho crosta de escoriação. Na lesão em vida, eu tenho reações inflamatórias, embolias e evolução dos calos. Aqui eu não tenho essas questões. Nas lesões em vida, eu tenho reações das zonas de queimaduras. Já na lesão produzida, uma queimadura produzida após a vítima estar morta, não apresenta nenhuma reação vital. As bolhas contêm ar ou líquido destituído de leucócito e albumina. Por quê? Porque não há reação do nosso corpo para aquela invasão externa, ou seja, as queimaduras são completamente distintas. Se o indivíduo ele morreu e depois chegou um cara que tinha raiva dessa vítima, passou a queimar o referido cadáver, né? Sei lá, pegou um ferro quente, começou a passar, eu vou ter o aspecto lesional completamente diferente de que se aquela lesão fosse produzida em vida. Eu tenho presença de malhas e fibrina, fibrina é uma proteína, né, que se refere à cicatrização. Aqui eu tenho ausência de malhas e de fibrina. Eu tenho infiltração hemorrágica na lesão em vida. No caso, uma equimose, o sangue se infiltrou nas malhas do tecido. Já na lesão pós-mortal, pós-morte, né, eu não tenho essa infiltração hemorrágica, ela está ausente. Na lesão em vida eu tenho sinais de transformação de hemoglobina, aqui eu tenho ausência dessa transformação. A ausência de meta-hemoglobina na lesão vital e aqui eu tenho presença de meta-hemoglobina. Beleza? Olha só, próximo tema relacionado ao fenômeno da morte é inumação e exumação. A inumação e exumação. O que é inumar? Consiste no quê? No sepultamento do cadáver, processo natural, sepultamento do cadáver, desde que seja confirmada a realidade da morte e após registro do atestado de óbito nos cartórios. Na realidade aqui, pessoal, é certidão, né? Eu registro o atestado e o cartório emite certidão, beleza? Deixar bem claro aqui para vocês. Por outro lado, a exumação é o ato de desenterrar um cadáver, esse não tem, um cadáver ou restos mortais por finalidades administrativas ou judiciais. Veja só, inumar é enterrar. Quem faz a certidão de óbito? O cartório. Mas eu registro o atestado de óbito no cartório, que com base no atestado emite a certidão. Se vocês não compreenderam bem o texto. Procedimento normal. Eu só vou conseguir enterrar a vítima com a certidão de óbito.
Após o enterro, pode existir a possibilidade de exumar, ou seja, desenterrar um cadáver para fins judiciais, de interesse da investigação, aí eu chamo a exumação judicial, ou tão somente fins administrativos, que é um protocolo natural, comum nos cemitérios, em que após determinado tempo de inumação, onde só tem ossadas, eu vou abrir espaço para outras pessoas, outros familiares. Então vai haver essa movimentação dos restos mortais dos cadáveres ali inumados. Então tem dois tipos de exumação que a gente passa a analisá-la. Primeiro, acabei de comentar, é a exumação administrativa. Visa a transferência dos restos mortais para outra urna por conta de outro sepultamento, para remoção por questões sanitárias ou para cremação de corpo esqueletizado. Então perceba que eu tenho 3 hipóteses de exumação administrativa. Eu vou tirar os restos mortais para outro sepultamento por questões sanitárias ou para cremação do corpo esqueletizado. Por outro lado, a exumação judicial, visa atender aos reclamos da justiça, buscando identificar o cadáver, caso não tenha sido identificado, por óbvio, ou os seus restos mortais, realizar necropsia que não foi realizada no momento oportuno, refazê-la no sentido de averiguar a causa de uma morte que passou despercebida, esclarecer algum detalhe ou ainda confirmar algum diagnóstico. Então, a exumação judicial é prevista em lei, a gente vai ver a legislação aqui, e, em regra, ela vai se dar quando a necropsia não ficou contente, houve uma repercussão, o perito médico legista, eita, será que tem esses detalhes? Precisa exumar. Já aconteceu comigo uma vez. É bem chata a situação, né? 3 dias depois de enterrado, teve que fazer a exumação. Desenterrar, volta para o ML para fazer uma nova necropsia, buscar alguns detalhes importantes que ficou lacunoso naquela primeira necropsia. Então essa é a exumação judicial, que é de interesse médico-legal. A exumação administrativa não tem interesse médico-legal, mas tão somente a judicial. E a legislação ela traz o seguinte, o artigo 163 do Código de Processo Penal nos traz, em caso de exumação, para o exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. E último tema relacionado ao fenômeno morte é a premoriência e a comoriência, que é um tema ligado ao direito civil, mas que possui uma relação aqui com a medicina legal no seguinte sentido, na premoriência há uma sequência de morte estabelecida, ou seja, A morreu antes de B. Já na comoriência não se consegue estabelecer uma sequência, presumindo simultaneidade de mortes, certo? Então veja só, já caiu questão de prova sobre premoriência e comoriência? Já. Sebrasp, salvo melhor juízo, delegado de polícia do Maranhão, 2018. Aqueles certo ou errado, né? Sergipe, acho que foi Sergipe, Maranhão. Enfim, Sergipe. Certo ou errado, tem um texto padrão, e nesse texto padrão dizia que foi encontrado um cadáver de uma pessoa do sexo feminino, em seguida outro cadáver do sexo masculino, com um disparo na têmpora. Aí dentro desse contexto perguntava sobre câmara de mina de Hoffmann, premoriência, comoriência. Eu não vou lembrar bem, mas na questão seria premoriência, porque dava para detectar que o agente matou a companheira e depois deu um disparo em forma de suicídio na própria cabeça, beleza? Então aqui, para finalizar, uma atenção especial tais conceitos são importantes nas situações de mortes muito próximas, em que há necessidade de estabelecer uma sequência
especialmente para fins sucessórios. Veja, especialmente para fins sucessórios, mas que possuem um recorte também importante em relação à medicina legal. Conforme eu falei, a pré-moriência e comoriência são conceituações trazidas pelo direito civil, mas que cai também na prova de medicina legal para delegado de polícia especialmente, beleza? Então a gente finaliza essa parte 8 do nosso curso de medicina legal e na próxima aula inauguraremos a parte 9 tratando sobre sexologia forense. Forte abraço e até lá!